Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero nesse exato momento, meu amigo e minha amiga ouvinte, compartilhar com você esta mensagem de fé, que está escrito aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Só que antes eu quero fazer um resumo, porque a palavra de Deus diz, Deus fala assim: o meu povo sofre porque não me conhece a mim e nem conhece as minhas palavras. Então, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, o ser humano sofre muito, porque eles enfrentam problemas espirituais, achando que é problemas físicos, e por eles acharem que os problemas são físicos, eles só procuram a medicina. E quando procuram algo diferente para resolver a situação, devido à medicina não ter dado jeito, ao invés deles procurar a igreja, buscarem a Deus, eles procuram um terreiro, um centro espírita, eles procuram locais e lugares aonde se invocam aos espíritos malignos, o mesmo que está causando a situação difícil na vida daquela pessoa, e o estado daquela pessoa se torna cada vez mais pior. Eu quero que você volte toda a sua atenção para o que está escrito aqui, para que você venha entender e discernir o que é um problema espiritual e o que é um problema físico. Nesse mundo que a gente vive, tem dois tipos de problemas. Existe o problema físico e existe o problema espiritual. O problema espiritual só se vence ele através da manifestação da fé no Senhor Jesus Cristo. De caso contrário, a pessoa é vencido pelo mal. Eu quero que você ouça com bastante atenção ao que aconteceu com este pai de família, que sofreu muito por não conhecer a palavra de Deus. Diz assim: a cura de um endemoniado. Eu já fiz outro vídeo com essa palavra, mas estou aqui fazendo mais um vídeo com essa mesma palavra, para que você venha entender mais ainda o que significa um problema físico e um problema espiritual. Está escrito assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o no chão, e ele espuma e range os dentes, e vai se desfinhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e eles não puderam. Vejam só, este homem, este pai de família, ele tinha um filho que, desde que ele era criança, um mal espiritual, uma força do mal se apoderou daquela criança. Um espírito mudo e surdo
se apoderou dele. E uma hora lançava ele na água, outra hora lançava ele no fogo para destruir ele. Se você já viu falar, meu amigo e minha amiga, de pessoas, tem casos de pessoas que têm problema de epilepsia e vivem lutando com os médicos, tomando remédios e mais remédios, mas os remédios não resolvem, porque mesmo a pessoa estando tomando remédio, dá sempre os ataques, e a pessoa, se não tiver alguém que socorra aquela pessoa, ela acaba morrendo. Por quê? Porque existe um mal por trás dessa situação, existe um espírito por trás dessa situação, e enquanto a pessoa não se libertar, enquanto a pessoa não vencer esse espírito, esse mal que está na vida dela, na vida dele, é impossível a pessoa ser feliz, é impossível a pessoa ter paz, porque é como Jesus disse assim: eu vim para que todo aquele que crê em mim tenha vida e vida com abundância. Porém o diabo veio para matar, veio para roubar, veio para destruir, e o alvo dele, meu amigo e minha amiga, sou eu, o alvo dele é você. Então, este pai de família, ele sofreu muito por ver o seu filho daquele jeito. Ele já tinha levado para tantos lugares que ensinavam, ele leva para tal canto, leva para tal canto, e ele levava para um lado, para o outro, e nada, nem ninguém pôde resolver, até que ele encontrou os discípulos, e ele pediu aos discípulos que expulsassem aquele espírito, porque ele acabou reconhecendo que isso ali não era um problema que médico pudesse resolver, mas era um problema espiritual, no qual só Deus, com o poder que ele tem, podia resolver aquela situação. E ele diz assim: trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o despedaça no chão, e ele espuma e range os dentes, e vai se desfiando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, eles não puderam. E Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês, e até quando vocês sofrereis? Quer dizer, porque os discípulos, eles não puderam expulsar aquela legião de demônio que estava na vida desse jovem? Porque eles não creram que seriam capazes de expulsar. Eles não acreditavam, não criam neles mesmos, que através do poder que Jesus deu para eles, era possível expulsar aquele mal, que se eles crescem, eles tinham conseguido expulsar. Até quando estarei com vocês e até quando vocês sofrerei ainda? Trazei o jovem aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo, o Senhor Jesus, o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Quer dizer, quando Jesus falou assim: traga esse menino cá. Quando levaram ele até Jesus, que ele viu Jesus, o espírito que estava naquela criança, naquele rapaz, se manifestou com violência, e ele caiu no chão, espumando e rangindo os dentes. E Jesus falou assim, e perguntou Jesus ao pai de família: quanto tempo há que acontece isso com esse jovem? E ele disse-lhe: desde criança, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só,
pai de família estava tão revoltado por ver o seu filho naquela situação. Ele estava tão revoltado que nas palavras dele deu até um parecer que ele foi estúpido com Jesus. Ele falou: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, porque eu já não sei mais o que fazer. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer tudo é possível ao que crer. Veja só. Então, não existe, meu amigo e minha amiga, não existe nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma dificuldade, não existe nada que possa ser impossível para Deus resolver. O que você precisa é crer e praticar, para poder você ver acontecer. Ele diz assim: tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, chorando, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entre nele. Veja só, que autoridade, meu amigo, que autoridade que há no nome de Jesus. Ele disse: e o espírito, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como se tivesse morto, de tal maneira que muitos diziam: este está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? E disse-lhe Jesus: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Quer dizer, os discípulos precisavam estar em espírito de oração, e eles precisavam estar conectados com Deus, ligado com Deus, em comunhão com Deus, para que eles pudessem vencer aquele mal. E assim como esse pai de família sofreu com esse jovem, hoje tem muitas pessoas sofrendo, mães e pais que já gastaram rios de dinheiro comprando pela internet produtos que tem grandes propagandas que dizem que se a pessoa usar, vai deixar de usar droga, vai deixar de beber, e quando na realidade é só mito, meu amigo, pois só quem tem o poder de libertar é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então as pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a Deus. As pessoas sofrem muito porque elas ficam igual. Como é que eu posso fazer uma comparação? Manda para um lado e a pessoa vai, manda para o outro, a pessoa vai, nunca acerta o lugar que ela tem que ir, mas nunca o mandam ela procurar a igreja, buscar a Deus para resolver, para mudar a história da vida dela. É como eu estava vendo esses dias, nós não temos que buscar em Deus pelo que Ele tem para nos oferecer, mas sim pelo que Ele é, pois sem Ele nós não somos nada, meu amigo e minha amiga. Portanto, as pessoas têm sofrido, porque tem pessoas que têm problemas espirituais. A pessoa, em vez de procurar a igreja, aonde tem um obreiro, tem um pastor que está ali para orientar o que a pessoa tem que fazer para poder vencer aquela situação, ela é aconselhada a procurar um centro, um terreiro, e abrir a vida dela para aquelas entidades
e a vida dela se torna um verdadeiro inferno, pior do que o que já era. Então, meu amigo, aproveitando esta palavra, se você está enfrentando algo parecido com o que nós estamos anunciando aqui, eu quero convidar você para nessa sexta-feira, ou 7 horas da manhã, ou 3 da tarde, ou 7 da noite, estar presente na reunião de libertação, aonde nós vamos estar em consagração para orar por você, para libertar você em nome do Senhor Jesus. Então você é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma grandiosa, em nome de Jesus.